Doutora Franciele, juíza eleitoral da 73ª Zona Eleitoral, que tem sede em Pato Branco. Doutora Franciele, a gente está chegando num momento que se torna decisivo para as eleições desse ano e alguns prazos também acabam sendo bastante destacados nesse momento. O que está acontecendo nesse período, então, para o eleitorado ter uma noção? Nós estamos ali na reta final do fechamento do cadastro eleitoral. O cadastro eleitoral ele fecha no dia 4 de maio. Então, quem tem alguma irregularidade ou quem quer tirar o título de eleitor para votar nas eleições desse ano, tem esse prazo fatal, que faça chuva, faça sol, ele fecha no dia 4 de maio. Quem não regularizar a situação. E o que chamou a atenção da gente é que no último relatório tirado, a gente tem mais de 15 mil títulos irregulares, em situação de irregularidade, né? Então, procure, a gente pede que o eleitor entre no site do TSE, que é www.tse.jus.br, e consulte a sua situação eleitoral. Se ele tiver, vai lá ver se tem multa eleitoral, ver se o título dele está apto ou está cancelado e tente regularizar essa situação. O TSE, ele desenvolveu um atendimento virtual muito intuitivo, é muito fácil de mexer, então qualquer eleitor com acesso à internet, ele vai conseguir regularizar essa situação ali mesmo, sem interferência do cartório, né? Então ele pode fazer lá em casa, depois que ele já está em casa descansando, tomou banho, jantou, não vai precisar ficar na fila aqui, do jeito que ficou lá em 2009, que foi a coleta biométrica, né? Então é mais essa facilidade para o eleitor para que ele regularize a sua situação eleitoral. Lembrando que aquele que não regulariza e não vota, né, nas eleições, ele tem, além da multa, né, que é prevista ali no Código Eleitoral, ele tem também uma série de sanções, das quais a mais grave para mim é a perda do CPF. O CPF vai ser cancelado e hoje em dia sem CPF a gente nem conta no banco consegue ter. Então o eleitor tem que ficar atento e buscar regularizar essa situação. E nesse período de fechamento de cadastro, que fecha ali dia 4, dia 5 de maio, até novembro, ali, meados de novembro desse ano, ele não vai conseguir regularizar. Para a gente ter uma ideia, muitos desses cancelamentos que foram observados nesse relatório, ele também tem a ver justamente com a biometria. O que a gente pode destacar para esses eleitores? Então, os eleitores, em 2009, a 73ª Zona Eleitoral, que compreende Pato Branco, Bom Sucesso do Sul, Itapejara do Oeste e Vitorino, teve uma revisão biométrica. Todos os eleitores foram chamados a comparecerem ao cartório eleitoral para fazer a coleta dos dados biométricos, porque a identificação nas eleições para conseguir votar ia ser realizada só pela biometria a partir de então. Com a pandemia, essa identificação biométrica foi suspensa. Por isso, todo mundo que não compareceu para coletar a biometria e que teve o título cancelado, porque essa foi a penalidade para quem não veio na época, teve o título cancelado. Então, para todo esse povo que não veio coletar a biometria, o título foi cancelado e não poderia votar nem na eleição de prefeito ali em 2020. Como veio a pandemia, o TSE, como medida sanitária mesmo, suspendeu a identificação biométrica. Ela ia ter muito contato, né, da digital da pessoa com o equipamento. Então, para evitar a proliferação do Covid-19, a identificação biométrica foi suspensa. Depois que passou a eleição de 2020, a eleição para prefeito, todos esses títulos voltaram a ser cancelados, né? Porque a identificação biométrica voltou a ser necessária. Esse ano começou a pipocar um monte de vídeo na internet, nas redes sociais, dizendo sobre muitos títulos, né? Pessoas que descobriram que o título estava cancelado. A sua grande maioria idosos, né, que descobriram que o título estava cancelado. E ele estava cancelado mesmo, justamente porque a pessoa não foi fazer a coleta da biometria
em cidades, que, assim como teve em Pato Branco, teve em várias cidades do país. O TSE, então, de ontem para hoje, na noite de ontem, decidiu, como essa eleição já está polarizada, já tem bastante polêmica, a gente tem a questão da fake news que tem que ser tratada, o TSE resolveu, então, manter suspensa a identificação biométrica. Então, esse povo que não fez a biometria na época oportuna também vai conseguir votar nas eleições de 2022. Mas já fica o alerta aqui, que para as eleições de 2024, se essa pessoa não buscar regularizar a sua situação eleitoral com a coleta da biometria, a partir do ano que vem ali, ele não vai conseguir votar, vai ter o título cancelado e não vai conseguir votar nas eleições de 2024. Certo. Tem como precisar os números por município, então, desses títulos que estão cancelados nesse momento? Sim, Bom Sucesso do Sul a gente tem 455 títulos, Itapejara do Oeste 1.869 títulos, Pato Branco 11.970 títulos e Vitorino 1.394 títulos. Também falando sobre essa questão do fechamento de cadastro, a gente tem que lembrar que os eleitores os jovens que vão participar da sua primeira eleição, também tem que cumprir o prazo até o dia 4 de maio. Como que está a procura por esses jovens para fazer o título e como que o cartório está se articulando para que essa população também faça parte do processo eleitoral? Na semana passada, nós tivemos um trabalho, né? A Justiça Eleitoral foi em busca do jovem eleitor. Né? Esse é um programa do TRE do Paraná, né? Lá da lavra do atual presidente, desembargador Wellington Coimbra de Moura. Foram visitadas várias escolas, Premem, Bortotti, Rui Barbosa, Augustinho Pereira, Camela Bortotti, já falei, Castro Alves, né, dentre outras escolas ali, e conseguimos, né, nesse mutirão, confeccionar 500 títulos de eleitor dentre esses jovens de 15 anos, mas que completam 16 anos até a data das eleições, que nesse ano vai cair no dia 2 de outubro, e até 18 anos. Né? Então, quem não participou desse mutirão, mas quer votar, esse jovem que tem 15 anos, mas que vai completar 16 até o dia 2 de outubro, tem 16 ou 17 anos, pode até às 23 horas e 59 minutos do dia 4 de maio entrar no site do TSE, chegar ali naquela abinha amarela Serviços ao Eleitor e clicar ali no Tire o Título, no Tire seu Título, que é o título, e seguir todas as recomendações ali do site, né? Essas informações serão encaminhadas diretamente para o cartório eleitoral do domicílio da pessoa, né, do eleitor, e aqui será confeccionado o título de eleitor. O cartório tem 8 dias para fazer esse título de eleitor. Passado esse prazo, o eleitor pode voltar a entrar nesse site e entrar numa outra abinha ali, que é imprimir seu título de eleitor. E ele pode imprimir o título numa folha 4, não precisa vir no cartório. Por enquanto, não estão sendo realizadas as coletas biométricas, isso vai ser realizado só a partir do ano que vem, né? A partir de novembro desse ano ou a partir de janeiro do ano que vem, né? Então, ele imprime o título e nem precisa levar esse documento impresso. Aquilo é só para ele consultar o local que ele vai votar, a zona dele, né? A sessão que ele vai votar. Mas ele, para votar mesmo, ele vai ter que comparecer no dia da eleição com documento com foto. Certo. Outra situação também, quem precisa fazer transferência ou regularização do título de eleitor, principalmente pessoas que estão adentrando a 73ª zona, o que elas têm que se ater nesse momento? Para quem quer fazer a transferência, o cadastro também fecha no dia 4 de maio. Né? E o atendimento também vem sendo realizado através do site do TSE. Então, a pessoa que
mudou para cá, mudou para Itapejara, Bom Sucesso, Vitorino ou Pato Branco, ela tem que entrar no site do TSE, numa abinha que chama Atendimento ao Eleitor e ali ver a transferência. Antes de fazer isso, para que ele não tenha percalços aí na lida com o site, ele precisa consultar se a situação dele está regular. Então ele pega o título dele, entra lá, vai na abinha multa eleitoral, vê se ele tem alguma multa eleitoral para pagar. Se tiver, paga essa multa eleitoral, espera lá uns 2, 3 dias para dar a compensação bancária, aí entra na abinha atendimento ao eleitor e faz a transferência do título. Também não precisa vir no cartório, não precisa imprimir o título aqui no cartório, pode imprimir o título de casa mesmo, da mesma forma que foi pro jovem eleitor, né? O atendimento presencial no cartório, a gente está reservando para aquelas pessoas que não têm internet ou que têm dificuldades e não tem ninguém para auxiliar ali para mexer na internet. Nós temos aí um grupo grande de pessoas idosas ou que não tem uma internet de boa qualidade. Essas pessoas sim virão até aqui no cartório e a gente vai prestar o atendimento presencial até o dia 4.